E os erros mecânicos? Eu achei que você ia falar que caiu a transmissão. E os erros mecânicos? Porque a gente sempre falou agora de erro de escolha, erro de interpretação, erro de caminho. Mas e o erro mecânico? E o erro do tirei um? E o erro do não consegui fazer? Eu achei que você ia falar o erro mecânico do cara, do Líbio. Do Que boi. lê errado Não, a isso magia. não é o Líbio, não, é o Brunão. Usa a magia toda errada a aventura inteira. E você olha e fala, caralho, por que você tá fazendo isso? Tá por causa da magia? Não, mas a magia não faz isso não, doidão. Isso é o Brunão. O Brunão só lê a parte boa. A parte ruim não é, não. Cara, e o erro mecânico? Essa é uma das maiores dificuldades do RPG de todos os tempos, que é, nossa, mas não faz nenhum sentido. É o ataque crítico que dá menos dano que o ataque normal, né? É. Porque você rola 2 dados e tira 1 nos dois. Então, e o erro mecânico? Você quer começar, não? Não, xuxa. Quem sou eu, Marcelo? Essa imagem é muito boa. Cara, isso aí é da época do blog. Isso era da época que eu tinha um blog ainda. Que era uma. Dá pra ver pela edição da imagem, o balãozinho. O balãozinho. Isso aí era da época que eu tinha um blog, que era uma postagem chamada D1. D1. Tem jogador que eu queria botar pra jogar, rolar só D1. E o erro mecânico? Essa é uma boa pergunta. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço com erro mecânico, que é o seguinte. O quinta edição não tem falha crítica em ataque. Não existe mais falha crítica em ataque, né? Você tira um, você só falha. Meio que eu acho que ainda tem um, falha sempre, né? Sim. Um é sempre falha, 20 é sempre acerto. Sim. E 20 é sempre acerto. Mas não tem mais a falha crítica do tipo, algo catastrófico vai acontecer e tal. O que eu criei a regra para lidar com isso? Eu criei a regra do relógio do apocalipse. Então, o que eu faço? Toda vez que... Como é que funciona isso? Eu ainda aplico falha crítica pros monstros e para meus personagens. Então, no meio do combate, o meu personagem, o meu monstro, tirou 1 no dado, no ataque, ele vai sofrer uma falha crítica. Ele vai sofrer alguma coisa, ele vai perder um outro ataque, ele vai tropeçar e cair, dar vantagem para alguém. Alguma coisa muito ruim vai acontecer de adicional, além dele perder o ataque dele errado. Certo? Os jogadores não têm isso. Quando os jogadores tiram 1, é só uma falha. Sempre. E segue a vida. Mas aí eu vou lá e ando uma casa no meu relógio do apocalipse. O que significa isso? Significa que a cada 12 uns que os meus personagens tiram, que os personagens dos jogadores tiram, em combates na campanha, algo catastrófico acontece. Algo de muito ruim vai acontecer. Então é como se eu pegasse todas essas falhas críticas que eles deveriam ter tido ao longo do processo e jogo todas para uma vez só. E aí eu guardo isso. Eu só falo, galera, o relógio do apocalipse bateu às 12. De agora em diante, em algum momento que me seja adequado, que me seja útil, que me seja positivo, que seja para mim, eu vou zoar a vida de vocês. De uma maneira catastrófica. E o que significa isso? Significa que às vezes eles vão ter uma falha. Naquele momento crítico que eles tinham que tirar um resultado, eles tinham que passar no teste, senão a coisa vai desandar muito. Não vão passar. Essa é uma forma que eu acho. Então, assim, você reduz isso para se você quiser usar falha crítica, se você tiver um sistema que tenha falhas críticas. Outros erros mecânicos. Os caras estão fazendo a parada lá e eles tiraram 1. E aí? Causa e consequência. Se vocês fizeram um planejamento no curso do fim do mundo, os caras fizeram um heist lá estavam tentando invadir um templo para obter informações e tal, descobrir que era um subsolo, não sei o que e tal. Ah, nossa, a gente tinha fazendo um teste de furtividade aqui. Rolou literalmente isso. O artífice está tentando arrombar a porta do escritório do clérigo, do sacerdote, do sumo sacerdote, porque eles imaginam que as informações que eles precisam estejam lá dentro. Fez um teste, tirou 1. Ele não só não conseguiu arrombar a porta, como ele quebrou o kit de ferramentas de ladrão dele. E aí? E aí vocês não vão conseguir, cara. Vocês não vão abrir essa porta. Fudeu. Se a informação que vocês queriam estava aí dentro e só estava aí dentro, vocês não vão conseguir essa informação. Não desse jeito. Não arrombando a porta assim. Você quer tentar arrombar a porta no ombro? Quer tentar arrombar a porta na força? Você pode. Você estava tentando arrombar dessa maneira porque não ia fazer barulho.
Se você quiser fazer a questão das informações, talvez você tenha que arrombar. Você não vai conseguir arrombar ela agora. A fechadura tá travada. Só um chaveiro profissional resolveria isso aí. Se você quiser arrombar ela na força, você pode tentar. Ah, tentar roubar na força. Não consegui. Lamento profundamente. Vocês vão ficar sem essa informação, cara. Abraços. Ah, mas a gente veio aqui fazer só isso. Deu errado. Vai embora. Se vocês conseguirem sair sem ninguém notar que aconteceu isso aí, talvez vocês tenham chance no dia seguinte. Talvez vocês consigam voltar daqui 2 horas com o equipamento consertado. Pensem em alternativas. Eu não alivio para falha. Eu não crio caminho alternativo. Ou o personagem pensa num caminho alternativo, ou não tem caminho alternativo. Pareceu mal isso. Rígido, né? Cara, erros mecânicos, eles têm uma representatividade diferente no jogo do que os erros de escolha. Os erros de escolha são os erros de roleplay, eles são os erros ativos, o jogador escolheu isso. O jogador decidiu, o jogador fez a coisa andar. Mas o roleplay RPG, o roleplay game, cara, se você está falando de jogo envolve mecânica. Alguma espécie de mecânica tem que ter. Porque senão você não precisaria do teste, você simplesmente faz, né? Então, se você precisa desse teste, você vai precisar de dados, você vai precisar de situações, de verificações, de aleatoriedade, para simplesmente simular a aleatoriedade da vida, né? Você já jogou jogos de videogame, já jogou um Counter-Strikezinho, ou jogou uma partida de futebol com a galera no campinho do seu bairro, e tem dia, cara, que você é o Ronaldinho encarnado. Você tá bem, todos os seus chutes vão certo, tudo dá certinho, mas tem dia que você não consegue, né, Moisés? A coisa não vai. Por quê? Cara, sei lá, porque você não tá bem, porque sua musculatura não tá preparada o suficiente, porque você não tá bem alimentado do jeito que você tava no outro dia, ou porque você tá numa situação diferenciada, num estado de espírito diferente. Alguma coisa tá fazendo você ter mais dificuldade. E é por isso que existem os dados. O jogo busca a aleatoriedade para simular essas imprevisibilidades e, logicamente, dar emoção ao jogo. Porque se você simplesmente sabe o que faz ou o que não faz, você não tem desafio, você não pode ser derrotado, e aí você está no inferno que o Marcelo falou da quinta dimensão, onde é o apostador viciado em jogo que sempre ganha. E isso para ele é terrível, porque ele não tem emoções mais no jogo. Então, quando você tem a possibilidade de ter o erro mecânico, você tem que aplicar isso a pura má sorte. Rolei o dado, não deu número. Não era o seu dia. Fui tentar abrir a porta, não deu certo. Não era como você tinha previsto. Fui tentar fazer um ataque, ou fui tentar construir uma coisa e deu errado. Cara, você achou que tinha mais coisa aí que não tinha, ou que tinha coisa e você foi ver que não tinha. Então existe essa possibilidade. E isso daí você tem que incorporar na narrativa, preferencialmente usando esse erro mecânico, logo como eu vou me repetir, né? Usando esse erro mecânico na narração mesmo. Você descrever por que deu errado, como deu errado, qual é a consequência deste erro. E aí o fato, a jogada de dados, o item mecânico que você está usando ali, a regra mecânica que você está aplicando, ela vai se tornar um componente narrativo e isso vai fazer parte da história. Tem coisa que eu fico com dó. Por exemplo, estamos lutando com... é o desafio do arco. Né? O arco da história tá rodando, é o desafio do arco. O vilão tá com 2 pontos de vida e o cara vai fazer o Mega Blaster ataque. Ele usa as coisas dele tudo e vai tira o erro crítico. No Eras tem erro crítico. Cara, ele errar é uma coisa. Agora, um erro crítico com um vilão com 4 pontos de vida, velho, aí é de quebrar. Aí é de quebrar, cara. Ele pode errar o golpe, isso faz parte. O próximo vai atacar, não tem problema. O vilão vai atacar. Agora, pô, eu fico com o coração partido quando o cara tira um. Já teve situação tão drástica
que eu já falei assim, não, cara, joga de novo que um eu não aceito, não. Um eu não aceito, não. E eu vou falar como que isso aconteceu. Tava tendo uma aventura bem antiga essa, em que a desgraça do vilão não morria. Eles tiveram que chegar no nível 12 para conseguir enfrentar o vilão. Eles chegaram em nível 15 para vencer o vilão, um mago. Um grupo de 5 personagens de nível 15 enfrentaram o mago e venceram. Cara, que batalha difícil, eles quase morreram. Pô, na verdade morreram. Um dos clérigos lá teve que usar o reviver lá, a ressurreição menor, para trazer gente de volta. A desgraceira, mataram o vilão. Passa um pouco de tempo, a história segue, né? Continua. A história segue. Bom, uns 4 níveis depois, os caras nível 19, quem que aparece? O vilão. Puta que pariu, e tá, e não sei o que, e eles lutam com ele de novo, aquele sofrimento e pá. Só que dessa vez eles descobriram como que o vilão tinha escapado. Eles sacaram qual que era do vilão. O vilão tinha uma sequência de gatilhos de salvamento dele. Além de ter aquela magia que eu esqueci o nome. Qual que é, Marcelo? Que o cara tem os clones lá e que não é ele mesmo, e ele volta, ele pode ser revivido. Simulacro. Simulacro, essas paradas. E ele tinha uma sequência de gatilhos. Então ele tinha uma magia engatilhada de cura, uma magia engatilhada, eu não quero que revive, se o cara morre ele revive imediatamente, e uma magia de teleporte engatilhada. Quando o cara chegasse em determinado nível de vida lá, que ele fosse para morrer, ele ia ser levado para casa dele. E lá ele ia ser salvo. E fora isso, ele tinha simulacro que a galera não sabia. Aí beleza, eles, pô, lutamos com o cara de novo e o troço deu errado. O cara realmente, matamos ele de novo, mas certeza que ele viveu. Por quê? Porque eu fiz aqui, o mago fez as magias poderosas lá de adivinhação e sentiu que o cara tava vivo. Putz, vamos ter que enfrentar esse cara de novo. Os caras estavam em nível 23, meu amigo. Vamos caçar esse cara. Eles foram caçar o cara. E aí eles conseguiram descobrir, em Eras tem uma mecânica de magias que é possível, existe uma mecânica própria do sistema que você pode criar magias, existem magias autorais diferenciadas. Então eles criaram, eles verificaram lá, uma magia, um ritual que desengatilhava as proteções do cara. Eles queriam deixar o cara lá pro cara morrer, né? Então eles foram enfrentar o cara, só que o problema era o seguinte: quando eles foram para enfrentar o cara, eles tinham que fazer esse ritual em 10 turnos. 10 turnos. A cada turno, o mago lendo o pergaminho, recitando as magias. A cada turno, rolava-se um teste de resistência do conjurador. Para não ter teste contra teste, nós bolamos a dificuldade e ele ia fazendo. Só que assim, ele rolava a dificuldade aumentava em 1. Eu nem sabia quanto que o cara tinha lá no teste de conjuração dele lá. Eu não sabia. Eu estipulei, comecei ali de boa, acho que era 16 e tal. E aí ia somando 1, só que era 10 turnos. E chegar lá na frente, ia tomar um 26 de dificuldade. Mas o cara era nível alto. Então beleza, foi jogando e foi indo. E o cara lá, o mago lá. A única coisa que ele fazia era ler o negócio e jogar o dado. E o restante do grupo lutando contra o mago. E o mago invocava bicho, invocava monstro, invocava sombra, e fazia paredão, e fazia muralha de fogo, e fazia terremoto, e caía relâmpago pra todo lado, e duplicava, e era 6 magos, e tinha um exército, e o mago lá. E o mago perdia a concentração, e tinha que começar de novo. Esses 10 turnos, cara, duraram uns 40 turnos. O Bardo não, o rei já tinha morrido. O monge morreu. O guerreiro morreu. Ficou o clérigo com 5 pontos de vida. Desculpa, 5 não. Acho que era 15 ou 25 pontos de vida. E o mago. E quando o mago tava no nono passo da magia, a desgraça do vilão joga uma fireball no mago. E o clérigo tava guardando ação, né? Aquela mecânica de guardar ação para interromper, né? E falou assim, cara, eu não posso deixar essa bola de fogo ir lá no cara, eu vou pular na frente. Eu posso pular na frente.
E ele pula na frente e toma a bola de fogo nos peitos. E essa bola de fogo leva ele para o mundo do além, cara. E fica só o mago com o pergaminho na mão para fazer o 10º turno de magia, no 10º teste dele. Se ele faz o troço funcionar, se ele passa, ele vence o mago, porque tira a proteção dele. E se ele erra ali, tudo isso aí foi por água abaixo. E o jogador rola o dado. Ele precisava tirar 19 para ter sucesso. E quando ele rola o dado, ele tira 1. Eu falei, não, cara, 1 não. Você podia ter tirado qualquer número, mas 1? A pior coisa é que você tá segurando 39 turnos isso aqui. Você tirou 1, não, cara. Joga de novo. Só que eu vou aumentar a sua dificuldade em mais 1. Eu não sabia quanto que era. E ele jogou e tirou 20, cara. Fez o negócio, matou o mago e tal. Foi aquela festa. Os caras gritaram, os caras dançaram. Nós paramos de jogar. Nós fomos festejar depois disso. Fizemos uma jantona lá, todo mundo e tal. Então, assim, cara, chega um ponto desse, eu não tive cara de falar, morreu todo mundo foi pro TPK e tudo mais, porque eu quis botar uma dificuldade muito alta. Falei, não, um eu aceito, vamos jogar de novo. E deu certo, cara, tirou o vintão e pronto. Mas se não, cara, eu não faço isso não. Eu não costumo rejogar dados, não. Rapaz. Eu falei que eu tava. Agora eu tava conversando ali no chat. Tá Eu pareci muito agressivo, mas assim, por exemplo, uma regra, né? Mas uma regra, por exemplo, que eu uso que ajuda, né? Pra não tal. Pelo menos até onde eu sei. A regra de vantagem e desvantagem, né? De inspiração do D&D quinta edição é de que você pode usar a inspiração para jogar 2 dados para ter vantagem. Você pode usar uma inspiração para ter vantagem, ou seja, você joga 2 dados e usa o maior. E você originalmente usa a inspiração antes. Antes de jogar, você fala, eu vou usar a inspiração para ter vantagem e vou rolar. E aí o que eu permito é o uso da vantagem posterior. Eu prefiro que, assim, na verdade, também, acho mais legal. Existem outras mecânicas que fazem isso, entendeu? Silver Barbs, por exemplo, é uma magia que faz isso, especificamente. E, na verdade, ela faz o contrário. Ela força uma desvantagem. Então, muito comum que os personagens dos jogadores usem contra você o Silver Barbs. Então, nossa, o meu monstro rolou um 20 pra dar um ataque. Vai ser um crítico. Silver Barbs. Rola de novo e usa o menor. Tipo, o cara te força a ter uma desvantagem. Então, como reação. Então, a inspiração... O que eu acho que pode ser um balanceamento interessante é você poder usar a inspiração para isso, mas gastar uma reação, por exemplo. Você dá uma balanceada. Você tira uma possibilidade de recurso da pessoa, mas você dá esse caminho. Eu não faço, eu acabo meio que permitindo simplesmente rerolar. Mas é uma forma de você dar essa mitigada no fator sorte, porque o fator sorte, de fato, pode quebrar. E você não quer uma situação... É isso que a gente falou, assim, você às vezes tem uma situação... O storytelling é muito legal. Você tem uma situação épica, um negócio que foi construído. Os caras brigaram. Aqui, todo mundo olha para aquela cena e fala, este é o último ataque. Tá todo mundo com 6 pontos de vida. A briga já teve 300 turnos. O NPC já gastou... O vilão final já gastou todos os recursos que ele tinha de Death Ward, simulacro... Já curou tudo, gastou uma magia de 9º nível pra se curar e tal. Tá todo mundo fudido. Se a gente acertar esse ataque, a gente mata ele. Se a gente errar esse ataque, provavelmente ele vai matar a gente. Então esse ataque é definitivo, é o último momento. Vamos encerrar a campanha com chave de ouro. Rolou 1. É tristeza, velho. É uma tristeza. Então, assim, mas aí eu falo, cara, eu espero que você tenha guardado uma inspiração, porque... Senão existe uma chance. Porque tem esse problema de você também não querer ser essa pessoa que os caras jogaram 55 sessões saindo do nível 1 pra chegar no nível 20 pra morrer na última sessão pra um NPC, pro vilão, porque alguém rolou um no dado. Você não quer chegar a essa situação. Mas tem aquele negócio que eu falo que dados não mentem, né? Dados não mentem. Então, quando acontece isso daí, por exemplo, eu falo assim, cara, eu não aceito. Rola de novo. Pô, e o cara me tira um 20. Ou seja, é o destino, cara.
É o destino, eu não tava forçando a barra. Esse 1 foi só uma maneira do universo dar mais emoção para o jogo.